Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre um problema grave e que infelizmente continua ocorrendo muito no Brasil, a violência doméstica. Para falar sobre o assunto, convidamos uma jovem ativista pernambucana na área de direitos humanos, Júlia Poletini. Ela tem 28 anos e tem se dedicado a essa questão da violência doméstica. Ela tem até uma ONG voltada para o assunto, a Eu Quero Contar. Júlia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Fernanda. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria começar sabendo como foi que surgiu esse seu interesse pela questão da violência doméstica. Tá. Bom, a violência doméstica, por mais que a gente trate como um tabu, é uma questão que acontece com muita frequência. Acredito que todas as pessoas ou conhecem alguém que sofreu violência doméstica ou sofreram também, muitas vezes em silêncio. Então, por conhecer muitas histórias que não foram contadas por diversos motivos, histórias dentro da minha família, histórias de amigas ou pessoas próximas, eu tive essa vontade primeiro de entender melhor por que nós temos um país tão violento, em que as mulheres são literalmente mortas, simplesmente por existirem. E também como, dentro do curso de Direito, assim que eu comecei, como eu poderia unir o direito, o ativismo e também fazer a minha parte para, de alguma forma, captar essas histórias e trazer à tona essas narrativas que acabam sendo muito invisibilizadas, porque além de ser muito difícil de falar sobre o que aconteceu, a própria sociedade não está pronta para ouvir um relato desses que tem um peso muito grande. Então, começou por motivos pessoais e hoje eu já tenho muitas histórias e muitas mulheres que confiaram a mim, as suas histórias de superação. E hoje nós somos muitas. Agora, Júlia, na pandemia eu soube que você se interessou mais pelo assunto, digamos assim, e eu queria saber o que foi que a pandemia fez exatamente. Conta pra gente qual foi a ideia que você teve ainda lá no início da pandemia, em 2020. Isso. Bom, nós tivemos a pandemia do Covid-19 no mundo todo, mas também a nível global, tivemos uma pandemia silenciosa de violência doméstica, acontecendo ao mesmo tempo. Já que as pessoas ficaram mais nas suas casas, não podiam sair por conta das diversas limitações da pandemia, elas tiveram mais contato, inclusive, com aquelas que são os abusadores, como a gente chama. E isso tornou não trouxe um aumento apenas nos casos, mas também um silenciamento ainda maior. Porque imagine, você passando por um momento pandêmico no mundo todo, além do caos, da questão econômica também, que afetou muitas famílias, e isso tudo acaba trazendo um estresse, e esse estresse, muitas vezes, essa raiva, ela é direcionada ao polo mais fraco, que acaba sendo a mulher, as crianças, e muitas pessoas não sabiam como denunciar, para onde eu vou, se eu não posso nem sair de casa, como sair daqui, essa pessoa, que pode ser meu companheiro, companheira, para onde vai também. Então, foi muito difícil para nós que trabalhamos na temática de gênero entender como poderíamos direcionar esses casos e também ouvir essas pessoas. Então, esse aumento da violência doméstica durante a pandemia é um fato? Isso, é um fato. Temos dados que falam de um aumento muito expressivo e, ao mesmo tempo, acaba sendo um pouco paradoxal, mas além desse aumento, nós também percebemos, por exemplo, uma diminuição nos pedidos de medida protetiva, porque as pessoas também ficaram com medo. Por mais que a violência estivesse acontecendo, tinha um problema muito grave a nível mundial de saúde, que era a pandemia. Eu, como pesquisadora, recebi muitos relatos, pessoas nem me perguntando como denunciar, mas simplesmente querendo falar sobre as suas histórias, porque essa rede de apoio muitas vezes é escassa, não só em relação à família, mas também aos amigos, aos colegas de trabalho. Há um medo, há um sentimento de culpa dessa mulher, geralmente, de vergonha de contar a sua história. E, a partir desses relatos, por transitar muito nessa temática, eu resolvi fazer um questionário online, por entender que seria mais fácil das pessoas acessarem naquele momento de pandemia. E, a partir disso, enviei para vários grupos, para várias pessoas que trabalham com o tema, tanto nessa área da academia em si, mas também pessoas que são ativistas.
E acabou que esse formulário ele ganhou o Brasil, isso em 2020, ainda em março. Tivemos quase 1.000 respostas e dentro dessas 1.000 respostas temos metade delas em formato de relatos, de histórias narradas em primeira pessoa, e isso é muito importante porque traz um protagonismo para quem está ali numa situação de violência. Eu, como advogada, vejo que é muito comum nos corredores das delegacias, nas audiências, como aquela mulher que está ali, ela não é posta como protagonista do que aconteceu. Ela acaba sendo uma testemunha e olhe lá, porque ela não é ouvida. Tem o Ministério Público que vai falar, a Defensoria Pública ou o advogado ou advogada que foi contratado para estar ali, o juiz, a juíza que está julgando o caso, as outras testemunhas, e a mulher só fica ouvindo a sua história sendo contada por terceiros. Na delegacia, a mesma coisa, né? Durante ali... Mas ninguém reclama disso? Falamos, principalmente nós que somos da área, isso é algo que a gente traz para debate, inclusive pedimos por capacitações dentro desse meio, tanto de quem está ali, por exemplo, na audiência, então quem é o juiz, a juíza daquele caso, a defensoria, como também os policiais que acabam recebendo essas mulheres nas delegacias, e acontece um fenômeno que é o que a gente chama de vitimização secundária ou revitimização. Ou seja, aquela pessoa ela já sofreu um crime, pode ser uma lesão corporal, por exemplo, mas daqui a pouco a gente fala dos outros tipos de violência doméstica também, que não é só a violência física. Então, já tem aquele trauma, aquela dor, a pessoa vai procurar ajuda usando as ferramentas, o que o Estado acaba proporcionando, e aqui a gente tem também as ferramentas tanto a nível municipal como a nível estadual, mas chegando lá no ambiente que deveria ser de acolhimento e de apoio, as pessoas não estão preparadas para atender de uma forma qualificada, sensível, a pessoa que chega ali. Seja numa delegacia especializada, e é bem contraditório, delegacia da mulher, a mulher chega e geralmente é um homem que acaba atendendo, é um policial, então já tem todo um recuo de que deveria ter, não estou dizendo que é em todas, mas há muitos relatos de um despreparo dessas equipes, e isso acaba causando uma outra violência, por isso que é revitimização. Ela sofreu a violência doméstica e agora ela está sofrendo outro tipo de violência a nível estatal, porque o próprio Estado está ferindo e causando nela um outro tipo de trauma. Então, por exemplo, uma cliente minha, ela foi para uma delegacia especializada em uma das nossas cidades aqui, e quando ela chegou lá, o próprio policial disse: o que é que você está fazendo aqui? Violência psicológica não existe. Você deveria ter vindo se você tivesse apanhado. E, assim, foi um absurdo tão grande, ela ligou chorando depois e dizendo: eu demorei tanto para conseguir vir aqui fazer essa denúncia, e quando eu cheguei me questionaram. Então, tem ainda essa dificuldade muito grande, e por isso que é necessário que a gente invista também o tempo todo na capacitação das pessoas que estão nessa linha de frente. Agora, esses depoimentos, esses relatos, serviram depois para que no ano passado você lançasse uma ONG, a Eu Quero Contar, Como foi isso? Como é que está sendo essa experiência? Eu quero contar pelo próprio nome, esse eu, então você está falando em primeira pessoa, eu quero falar a minha história. Vem primeiro desses relatos que nós conseguimos na pandemia, esses 500 relatos de pessoas do Brasil todo, não só daqui de Pernambuco, Foi uma pesquisa que ganhou o Brasil e temos daí pessoas de todos os estados e Distrito Federal contando um pouco das suas histórias de sobrevivência, Por isso que a gente usa muito esse termo sobrevivente, a pessoa que conseguiu passar por essa situação e está tocando, seguindo a vida. Esses relatos foram um pontapé para que eu tivesse a ideia de criar a ONG, uma ONG que tem uma abrangência nacional, apesar da sede ser aqui em Pernambuco, até porque nós precisamos trazer mais pessoas do Nordeste, na minha visão, com esse tipo de iniciativa. As iniciativas mais conhecidas na pauta de violência de gênero, por exemplo, são iniciativas que ficam muito naquele eixo sul-sudeste. Então, eu estou agora sentindo essa necessidade, vendo como é importante levarmos, saindo daqui de Pernambuco, saindo daqui do Nordeste, essas nossas iniciativas a um nível nacional também, causando esse nosso reconhecimento de que o nosso trabalho ele é qualificado e ele pode ter esse impacto social. Mas agora nós já temos outros relatos a partir da ONG, que começou em março do ano passado, acabou de completar um ano. Somos, por enquanto,
60 voluntários e voluntárias do Brasil todo também, algumas pessoas até fora do país, já que o nosso trabalho ele é muito online. E nós temos esse propósito de poder potencializar a voz dessas pessoas, né? Essas diversas vozes. Então, não é uma apropriação daquela história. O que a gente quer é causar realmente um impacto através dessas narrativas, em primeira pessoa sempre. Então, é a pessoa que escreve, é ela que fala do jeito que ela quer falar, que usa os termos que ela acha adequados. Se ela quiser falar agressor, ela vai falar. Se ela quiser falar marido, ela vai falar. Isso é a história daquela pessoa e ela tem que ser respeitada. E o nosso objetivo é trazer para a sociedade essas narrativas e quebrar um pouco esse tabu de não podemos falar sobre isso. E durante muito tempo nós tivemos e ainda temos vergonha de falar sobre qualquer violência, né? A gente se sente mal em falar sobre a dor, falar sobre trauma, falar sobre uma situação que causa tanto sofrimento para todas as pessoas envolvidas, mas isso é continuar perpetuando esse silenciamento que causa não só a violência doméstica, mas o ápice dela, que é o feminicídio propriamente. Agora, Júlia, no mês passado você acabou de participar, né, de um encontro na ONU, em Nova York, que tratou especificamente da situação da mulher e os direitos das mulheres no mundo. Como é que foi esse encontro? Conta um pouco para a gente como foi contar essa experiência para um público internacional. Ir até Nova York e encontrar tantas pessoas daqui do Brasil que trabalham com gênero, primeiro me fez pensar por que nós não temos esses encontros no Brasil. Porque a gente tem que sair do país para encontrar, por exemplo, a ministra das Mulheres, que estava lá também, que promoveu 2 eventos e que trouxe aí falas bem importantes. Então, é um ambiente de encontro de diversas autoridades, secretárias da mulher, por exemplo, pessoas que trabalham no terceiro setor, como nós, já eu quero contar, né, que somos uma ONG, mas é um espaço, de fato, privilegiado, porque a concentração dos profissionais de gênero fica ali e, ao mesmo tempo, difícil, né, de ser alcançado, porque tem todo um custo, tem todo um tempo para viabilizar esse tipo de viagem, mas é um momento muito especial para quem trabalha na área, porque é o fórum mais importante envolvendo gênero, não só a violência de gênero, mas a pauta de gênero no mundo. Então, pessoas do mundo inteiro se encontram em Nova York durante 2 semanas, no que a gente chama de CSW, que traduzindo seria a Comissão sobre a Situação da Mulher, e as pautas são muito diversas, economia, política, então, educação também. Vem muitos tópicos de diversos países, por exemplo, alguns países que estão em crise, tem alguma violação de direitos humanos acontecendo, então isso é discutido também todos os anos. A CSW ela começou em 1946, logo após, né, essa criação da própria ONU. O Brasil participa desde o início e é um momento de muita troca, apesar de ser um ambiente ainda restrito a muitas pessoas e, na minha opinião, acaba sendo contraditório porque fecha um pouco esse diálogo que deveria ser mais amplo. Então, acredito que o que a gente pode fazer primeiramente e o que eu estou tentando fazer desde que voltei é passar um pouco do que eu vivi lá e do que eu ouvi para as pessoas que não puderam estar presentes, de outros movimentos que carecem de recursos, de patrocínio, de financiamento, e isso tudo dificulta que essas pessoas, né, que têm tanto para falar, que têm tanta experiência, possam ocupar também esses espaços que são espaços de poder e, portanto, apenas algumas pessoas estão ali. Júlia, o que é que a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica deve fazer? Como ela deve procurar ajuda? Como ela deve denunciar? Nós temos um número nacional, ele funciona 24 horas, é gratuito, que é o Disque 180. Então, ela pode fazer essa ligação. Também tem um aplicativo do Ministério dos Direitos Humanos, se eu não me engano. Esse 180 funciona de que forma? A mulher liga para o 180 e ele é direcionado para o local onde ela está, o estado onde ela está, ou não? Como é que funciona? Isso, ela liga e quem vai atender ela é uma pessoa que vai, primeiro, compreender o que está acontecendo, se é uma situação de urgência. Então, digamos que ela está com a vida ameaçada. E aí tem um direcionamento daquele caso na hora para a polícia do lugar onde ela está, então, digamos, aqui de Recife. Se for mais a nível de orientação,
aquela pessoa que está ali atendendo, que também tem toda uma qualificação para saber o que falar, saber ouvir e saber o que falar, é direcionar para os centros de referência que nós temos em cada estado. Os centros de referência, eles estão ligados, aqui, por exemplo, nós temos 2 na cidade do Recife. Então, esses centros, eles funcionam como um espaço de acolhimento e orientação. A pessoa que liga e fala, né, da situação vai saber exatamente qual é o melhor caminho de acordo com a situação que ela está passando. Ela pode, por exemplo, só querer tirar dúvidas sobre o que é uma medida protetiva, ou a minha vizinha está passando por uma violência doméstica, o que é que eu faço? Não é só a pessoa que está passando por aquela situação que pode ligar para o Disque 180. Se eu também estou desconfiando de alguma situação de violência na minha família ou na vizinhança, eu posso fazer essa ligação e vou receber todas as orientações e direcionamentos para o desfecho daquele caso, que depende muito. Mas aqui, por exemplo, em Recife, nós temos equipamentos, né, que é como a gente chama, que são ferramentas de apoio a essas pessoas. Temos em Santa Amaro o Centro de Referência Clarice Lispector, que é o local onde uma equipe multidisciplinar, tanto de psicólogos como também de advogados que estão ali, de assistentes sociais, advogadas, né, são mulheres, fazem todo o acolhimento das pessoas que chegam, e não é um serviço pago. Então, se você não tem condições, por exemplo, de uma psicóloga ou de contratar um advogado, você vai até lá. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo agora, Júlia, e a gente volta daqui a pouco. Você continua com a gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo a advogada e ativista Júlia Poletini. Estamos falando sobre a violência contra a mulher. Júlia, continuando nesse tema, acontece muito da mulher não denunciar por falta de opção, né? Às vezes ela não sabe como fazer, como é que eu vou denunciar esse meu companheiro, se eu vivo com ele, se eu dependo dele, às vezes até financeiramente. Isso, perfeito. Hoje nós estamos com uma pauta muito importante no Brasil todo, inclusive foi algo debatido bastante no final do ano passado, que é a questão da economia do cuidado. O trabalho de cuidado, ele é feito predominantemente pela mulher, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. É um trabalho não remunerado e um trabalho muito árduo, e poucas dessas mulheres, geralmente, que nós temos acesso aos dados e sabemos que a maioria das mulheres que denuncia hoje no Brasil, né, a violência doméstica, são mulheres que não têm uma profissão formal e geralmente também não têm estudo. Essas mulheres, elas dependem de tudo, né? Toda a questão financeira, o lar, né, a casa. E o que nós temos aqui na cidade do Recife que pode ajudar nesse aspecto é o que vem sendo feito, por exemplo, no Centro de Referência Marta Almeida, que são capacitações, aulas, workshops, treinamentos para, principalmente nesse lado mais de moda, de confecção, para que aquelas mulheres elas possam aprender algo, né, e de cunho artístico, por exemplo, como vem acontecendo, né? No carnaval agora as mulheres confeccionaram abadás, foi muito legal, elas tiveram esse trabalho de trazer todo um design, né, para os abadás aí do nosso Carnaval do Recife, e elas acabam tendo um retorno financeiro que é importante. Claro que é um trabalho de formiguinha, e essa iniciativa do Marta, ela precisa ser expandida também para outros espaços de forma mais intensa, porque hoje o que é que a gente vê, não só nos dados, mas também nos relatos que eu recebo, né, eu quero contar, é que esse medo do que vai ser depois da denúncia, qual vai ser a minha rede de apoio, para onde eu vou, e não necessariamente a mulher precisa sair de casa. A gente sabe que se ela pedir, por exemplo, uma medida protetiva, e essa medida protetiva sendo deferida, quem vai sair de casa é o agressor, né, usando uma palavra assim mais comum, que a gente conhece mais, mas de fato essa questão do financeiro acaba sendo um ponto muito importante, decisivo na escolha da mulher de denunciar ou não, e principalmente quando se tem filhos, e aí o peso também cai nas crianças. Mas você tem essa, eu quero contar, né? Eu já conheço também o Banco Vermelho, né? Que é uma iniciativa que coloca bancos vermelhos bem grandes
em universidades, no centro da cidade, às vezes numa praça, né? E a população ali naquele banco vermelho tem alguma mensagem, ligue para o 180, denuncie. Esse tipo de iniciativas, a sua ONG, o Banco Vermelho, elas não poderiam agir mais em comum e, de repente, fazer coisas maiores? Sim, esse é um aspecto essencial, principalmente para quem trabalha no terceiro setor e faz um trabalho 99% não remunerado, se não 100%. Por exemplo, eu quero contar, ainda não conseguiu nenhum tipo de patrocínio, então todo o nosso trabalho, feito eu falei, é um trabalho de base voluntário. A iniciativa também do Banco Vermelho é essencial trazer essa reflexão sobre o feminicídio, né? Queremos evitar não só a violência doméstica, mas principalmente que a violência doméstica chegue no ponto de um feminicídio. E outras iniciativas que nós temos aqui no Estado, no Brasil como um todo, há, a meu ver, também um distanciamento entre iniciativas, como você falou, que tem muito em comum. E agora mesmo lá na ONU nós conversamos e sentimos isso, do porquê não trabalhamos em conjunto. Isso facilitaria com certeza não só nesse aspecto da visibilidade, da captação de recursos, mas também expandir essas iniciativas para além do eixo tradicional, como eu disse no início, Rio-São Paulo, trazendo aqui para o Nordeste, não só para o Nordeste, mas para o interior do Nordeste, o interior da região Norte, já que são regiões historicamente mais silenciadas e os recursos também são reduzidos quando a gente fala aqui do nosso território. Então é importantíssimo. A gente vive numa sociedade, desculpe interromper, claro. É uma sociedade, mas você falou aí do interior do país, a gente vive numa sociedade muito machista ainda, né? Que papel a educação, as escolas poderiam ter para tentar diminuir um pouco esse machismo e essa naturalização, digamos assim, da violência doméstica? O Brasil, ele não se tornou um país machista com esse viés patriarcal. Do dia para a noite, nós sabemos que é algo que vem desde a nossa colonização, desde a invasão dos portugueses aqui. A nossa colonização, ela nasce da violência, do estupro, né, da violência sexual contra mulheres pretas que foram sequestradas do continente africano e de mulheres indígenas que já estavam aqui. E toda essa violência estrutural, ela acaba sendo passada de geração para geração. É o que nós chamamos de transgeracionalidade da violência. É um fenômeno que, de fato, acontece de aprendermos a sermos violentos e a acharmos que, por exemplo, aqueles papéis de gênero que são fixos, eles devem permanecer, que é a mulher precisa ficar em casa, cuidar da casa, cozinhar bem, cuidar dos filhos, ela não pode trabalhar, todo o peso da casa fica nas costas dela. Isso são os papéis de gênero, que é algo bem binário, né? O homem e a mulher. O homem tem essa função, a mulher vai ter aquela, e isso é indiscutível. É algo que foi alimentado, né, nesse nosso sistema colonial e continua até hoje. E as crianças, elas, por mais que sejam muito pequenas, conseguem sentir e entender isso. A partir do momento em que uma menina quer brincar com um carrinho, mas ela é repreendida porque ela tem que brincar com boneca. Porque é brinquedo de menina, é aquilo. Você é menina, você tem que sentar de uma determinada forma, de um jeito específico. Isso acaba causando uma confusão em nós, que eu, por exemplo, só consegui quebrar um pouco desses papéis de gênero quando eu entrei na faculdade de Direito. Comecei a estudar e me aprofundei na temática. Eu tive que estar em uma universidade para isso. Então, é muito importante esse ensino precoce, né, mais cedo mesmo, nas escolas, não só nas escolas particulares, lógico, em todas as escolas, como a Lei Maria da Penha mesmo traz esse viés educacional, para que aquelas crianças desde cedo entendam que a menina, ela não é mais fraca que o menino, ela não é pior em alguma coisa. Por exemplo, a menina pode jogar futebol se ela quiser e ela tem que ser respeitada, ela não pode ser ridicularizada por essa escolha de gostar de futebol. Então, pode parecer até algo... A gente ainda tem um ditado que se perpetua, sim, né? Que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Isso é muito ruim para a sociedade, né? A criança ouve aquilo em casa pequena ainda, uhum, e pode levar aquilo para a vida, achando que realmente é normal marido e mulher brigarem e ninguém deve se meter. E não é assim, né? Isso, perfeito. São frases, por exemplo, a mulher não sabe dirigir, que a gente escuta e acaba perpetuando isso, mas tem uma raiz muito mais profunda.
é algo muito mais sério. Porque com o tempo, nós percebemos que muito do que acontece na violência doméstica, temos também a violência moral, né, dentro da... Só falando brevemente o contexto da Lei Maria da Penha, não temos apenas a violência física, mas também a moral, patrimonial, psicológica e sexual. E dentro até dos relatos que nós recebemos, né, Eu Quero Contar, tem muitos relatos de mulheres assim, que escutam, você só vai ser feliz comigo, você precisa de um homem do seu lado, se não for eu, não vai ser mais ninguém, eu lhe mato. Esse sentimento de posse, de ciúme excessivo, ele é também uma construção cultural nossa, de observarmos, de acharmos, né, que a mulher ela é uma propriedade de alguém. Ela não pode ser livre, ela não pode fazer o que ela quer, ela não pode decidir não ter filhos, ela tem que casar, ela tem que ter uma casa exatamente desse jeito, se portar de uma forma específica. E isso é algo, assim como essa frase que você falou e tantas outras que a gente escuta, que acaba causando, sim, também a violência doméstica. Porque tudo parte do mesmo princípio, que é essa suposta superioridade do homem em relação à mulher que precisa ser submissa a ele. Júlia, a gente já está quase terminando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Quais são os próximos passos da Eu Quero Contar? Bom, essa pergunta é muito boa porque estamos bastante ansiosos e ansiosas com essas histórias. Qual é o nosso intuito? É que as pessoas possam escutar, talvez se reconhecer também com essas histórias e entenderem, né, que não estão sozinhas e que isso acaba acontecendo com muito mais frequência do que se pensa, que essas histórias elas precisam ser ouvidas e que elas têm uma força também de transformar não só, né, quem está contando e que de alguma forma precisava trazer a sua narrativa, mas também para que outras pessoas que estão ali escutando aquele relato possam entender como é necessário falar sobre esse assunto e talvez até percebam que também estão em um relacionamento abusivo, passando por um ciclo da violência. E agora nós estamos desenvolvendo o nosso podcast da Eu Quero Contar, já está em fase final. E vamos trazer algumas dessas narrativas no nosso podcast e no nosso site também. Vamos colocar para que as pessoas que desejem possam ler e de alguma forma se empoderarem também dessas histórias. E temos o objetivo também de lançar o nosso livro, os nossos workshops, capacitações, muita coisa pela frente. E por isso que a gente também procura muitos parceiros, pessoas que possam ajudar nesse sentido de divulgação, porque ainda é um trabalho que nós queremos levar para empresas também, para pessoas que têm essa responsabilidade social, não só o Estado, né, para dar o apoio. Mas então tem muita coisa boa aí pela frente que está vindo para a gente. Muito bem, Júlia. A gente agradece a sua participação, a sua presença aqui no Ponto de Vista. E para você que está em casa, obrigado pela audiência e companhia. A gente volta na semana que vem.